O tema do episódio de hoje é sobre o tempo. Então nós falaremos a respeito deste conceito, das características, de como que a ciência evoluiu a respeito da concepção deste conceito, que é o tempo. Ele é relativo à passagem do tempo, ela é uma coisa que se torna um pouco abstrata. Por quê? Porque o tempo, para mim, ele passa de uma forma, para você passa de outra forma, pastor Tiago passa de outra forma. O que Einstein descobriu? Ele descobriu que o tempo e o espaço é uma coisa só. Então, os objetos eles estão entrelaçados. A velocidade da luz vai contrair o tempo, ou vai esticar o tempo, a gravidade vai influenciar no tempo, então o tempo passa a ser relativo. Mas quando você traz para o universo redentor, que é o que nos interessa, né? Nós temos coisas absolutas. Por exemplo, a palavra de Deus ela é absoluta. Ela está nesse universo criado, porque ela foi trazida para nós, mas ela é absoluta porque ela não tem as propriedades desse universo. Ela tem as propriedades do universo redentor. Por isso a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será para sempre. O mesmo objeto, os irmãos vejam, né? O mesmo objeto e duas pessoas em situações diferentes, mas vendo o mesmo fenômeno, elas vão ter uma perspectiva, uma percepção do tempo ali diferente. Tempo e do espaço, né? Isso aí. E aí o espaço e o tempo entre nós dois foi contraído e dilatado, porque a distância é maior de um para o outro. E a estrela foi encontrada com a ação do Sol. Então, ou seja, teve a questão gravitacional e a luz fazia uma curva. Por exemplo, o Sol é uma estrela, em teoria, pequena em relação às outras, mas ela deforma o espaço-tempo na sua volta. Quando ela deforma esse espaço-tempo, quem está mais perto dessa massa, mais perto desse Sol, o tempo vai passar de uma forma diferente daquele que está mais longe. Isso é maravilhoso. A gente vê que Jesus ele traz da eternidade esses atributos da eternidade. Mesmo quando se fez carne, ele trouxe esses atributos. Por isso ele falava com os cegos: você vê, tua fé te salvou, levanta e anda, porque nele estava ali algo que veio da eternidade, que não estava sujeito às leis dessa. Pelo contrário, todo o universo que estava à volta de Jesus estava sujeito à sua própria palavra. A luz, como o pastor Tiago disse, né, a luz ela nos dá a compreensão daquilo que é deste mundo, né, que é muito interessante, né, tudo isso que o professor Cleiton, o professor Tiago tem trazido, mas essencialmente para a nossa vida espiritual é a luz Fós, né, a revelação que vem da eternidade, que é absoluto para a nossa vida espiritual. Corroborando com o pastor Tiago falou, é interessante que a luz né, que é a luz desse mundo, a luz criadora, ela sofre deformidade. Porque uma coisa interessante é que os estudiosos não aceitavam a questão do buraco negro, porque eles entendiam que a luz era contínua. Como que ela ia sumir? Como que ela ia ser deformada? Então você vê que Jesus é de eternidade a eternidade. Estava no princípio e até o fim. Então Jesus ele vai até a eternidade. Então ela é a luz do mundo e é uma luz que não é dessa vida. Já a luz dessa vida, nós podemos ver até na imagem aqui, essas são as representações gravitacionais da deformação da luz, porque você vê que ela vai deformando até ela ser extinguida, porque o buraco negro, você falou a questão da gravidade, é tão forte ali que ele some até a luz. Então essa luz aqui é uma luz que ela pode acabar, e ela acaba. Provado cientificamente que ela acaba. Já a luz criadora, a luz que foi criada para esse mundo, ela tem fim. Agora a luz, que é a luz da eternidade, que é Jesus, que nos deu a vida eterna, ela não cessa de brilhar jamais, né?
Tem alguns termos em seminário que corriqueiramente são mencionados em aulas de ciência e fé, e o próprio pastor Gedeotti gosta muito de diferenciar, né, que é esse tempo que nós vivemos, o tempo do homem, no grego Cronos, e o tempo Kairos, que é o tempo da obra redentora, o tempo da eternidade, um tempo que não é contado. Então, Deus, ele está presente em todo lugar, então ele observa tudo, porque é como se o tempo para ele não existisse, não o tempo que nós estamos acostumados aqui. Eu queria que o pastor Tiago, então, aí como pastor mesmo, né, pudesse trazer para nós esses aspectos do Kairos, né, diferenciando do Cronos, que até aqui nós falamos do Cronos. Esse tempo que nós estamos tratando aqui é o tempo nosso, do homem, cronológico, né, igual você estava falando. Mas Deus, ele está fora desse tempo. Ele tem um tempo dele, que nós denominamos como o tempo Kairos, né, que é o tempo de Deus. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3 em diante, ele vai falar do tempo aqui, que existe tempo para plantar, tempo para colher. E há um detalhe no versículo 11 desse capítulo que fala assim, olha, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, falando aqui do homem, né? Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então ele mostra que o homem ele está inserido dentro de um tempo, Cronos, mas envolve também ele um tempo chamado Kairos, onde Deus determina todas as coisas. E por isso é importante nós entendermos essa diferença entre o Cronos e o Kairos, porque no Kairos é profético, tudo é profético. No Kairos, Deus fala o seguinte, olha, vai nascer, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Falou lá no Velho Testamento, às vezes 700 anos antes de Jesus. Mas ali Jesus profeticamente já responde, olha, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías escreve, envia-me a mim, eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Mas isso é profeticamente Jesus já respondendo, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Está no tempo de Deus. Ia acontecer no tempo do homem só 700 anos depois, que Jesus ia nascer, depois ia morrer, né? Ressuscitar, mas na eternidade já estava definido. Na eternidade já estava definido. E é por isso que você vai ver, por exemplo, João, no livro de Apocalipse, quando ele é chamado para a eternidade, olha, sobe aqui, ele começa a ver as coisas acontecendo, e dali por diante, o tempo Kairos ele não conta. Se você não tiver revelação, você não entende o livro de Apocalipse, porque ele está todo no tempo de Deus. As coisas estão acontecendo num momento em que só Deus pode revelar. Então existe o tempo de Deus, que é o Kairos, onde todas as coisas são regidas pelo Senhor. E o Senhor é que determina todas as coisas. Um exemplo disso é que João já viu a igreja arrebatada. Mas nós que estamos presos aqui ao Cronos, ainda não fomos arrebatados. Mas João já viu lá na frente a igreja chegando na eternidade, porque ele entrou no tempo de Deus. Quando nós entramos no tempo de Deus, o que funciona para a nossa vida é a profecia, a revelação. É só o Senhor para direcionar. E isso mostra os atributos de Deus nesse universo redentor. Então, nós temos aqui um vídeo que ele vai mostrar para os irmãos como é essa ação da entropia, que é o tempo agindo sobre as coisas, desorganizando todas essas coisas. Então, a gente está vendo aqui nesse vídeo, ele tem aqui uma média aí de uns 50 dias para cada uma das frutas, né? Eu vou pedir para o irmão dar o play aí. Você vai ver que essa aí é a ação do tempo na desorganização de todas as coisas ali. Os átomos ali estão sendo desorganizados e ali ele vai consumindo. Isso aqui, no nosso universo criado, é impossível você retroceder ele. É impossível. Esse morango que está sendo decomposto, ele nunca mais vai voltar a ser um morango bom de novo. Por quê? Porque o tempo está caminhando para frente, né? Eu posso dilatar esse tempo, eu posso reduzir esse tempo, mas ele voltar para trás, de maneira alguma. Isso é impossível pelas leis da física, pela lei da termodinâmica, que é a entropia. Sim. Mas você vê como Deus ele não está envolto nisso, Deus não está sujeito a isso, que ele faz isso algumas vezes na palavra. O relógio de Acás, o tempo voltou para trás. Lázaro, que estava morto há 4 dias, já estava em decomposição, a palavra de Deus ali, ela vai lá e faz com que o corpo de Lázaro seja regenerado.
Mas você repara os irmãos o seguinte, olha que no caso de Lázaro é um fenômeno assim maravilhoso de todos os aspectos. Primeiro que estava morto, né? Mas você vê que o corpo de Lázaro já estava em decomposição, ou seja, todo o aparelho auditivo já não funcionava. Então não tinha como ouvir e essa onda mecânica que entra dentro do ouvido mudar para impulso elétrico, para o cérebro entender. Não tinha, isso era impossível. Mas a voz do Senhor, ela não está sujeita a essas comutações do universo criado. Ela não precisa passar por esse aspecto. A voz do Senhor vai lá no profundo da nossa alma e Amém. toca lá no profundo da nossa alma. E foi isso que aconteceu com Lázaro. A voz de Jesus, ela foi lá e retrocedeu a entropia, ou seja, o corpo de Lázaro foi regenerado e Lázaro ressuscitou. E isso em um período de tempo muito curto, em relação aos 4 dias de decomposição. O Lázaro estava 4 dias decomposto. Vamos contar aqui, fazer assim, uma conjectura que entre a palavra de Jesus acontecer e Lázaro levantar demorou 2 minutos. Você vê que a palavra de Deus ela não está sujeita ao tempo. Se você for analisar do ponto de vista científico, você precisaria de outros 4 dias para retroceder o mesmo caminho. Sim. Né? Você caminhou 4 dias para frente, para você voltar para o caminho na mesma velocidade, 4 dias para trás. Mas a palavra de Deus não está sujeita ao tempo, nem ao espaço. Verdade. Ele fala e aquilo acontece. Isso é maravilhoso. Amém, né? Amém. O Senhor, ele fez tudo por meio do poder da sua palavra, né? Então o Senhor Jesus, ele ressuscitou Lázaro pela sua palavra, ele criou o universo pela sua palavra. E a gente observa, até entrando no aspecto do plano do Senhor de salvação, né? Ele, em um tempo em que ele não existe, que é o tempo de Deus, é o que é difícil da nossa compreensão humana, né? Existe um tempo aqui para nós. Mas antes, né, que esse tempo que nós estamos, digamos, presos nele, ele existisse, Deus já havia estabelecido um plano para nós. Eu até havia separado um versículo, 1 Coríntios 2,7, vai dizer, não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 2 Timóteo 1,9 vai dizer assim, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, desde que houvesse tempo, antes de que houvesse tempo, o Senhor já havia estabelecido um plano de salvação para nós. Então, tudo já estava arquitetado pelo nosso Deus para que nós pudéssemos estar aqui discutindo sobre esse assunto, inclusive, né? É interessante, o pastor Tiago falou que nós vemos que esse plano terreno, ele tem um começo, que foi lá no Gênesis, né, quando o Senhor falou, haja luz, mas ele vai ter um fim. Então, nós vemos assim que são os atributos de Deus, né? Deus é eterno, né? Já esse tempo aqui não é um tempo eterno. Hoje nós temos cálculos que nós vemos quanto tempo que vai durar a luz do Sol, por exemplo. Quanto tempo que um planeta, uma estrela, ela vai continuar brilhando. Então nós vemos assim, há um tempo finito para as coisas desse mundo. Mas para Deus não há esse tempo, porque Ele é eterno, né? De eternidade a eternidade. Então já assim, a eternidade, porque nós vamos dentro dos atributos de Deus, o primeiro atributo é a eternidade. Né? A gente pode falar, por exemplo, da onipresença. Sim. Você vê que no nosso universo, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né, ao mesmo tempo. Uhum. E aí você tem outra coisa também, você não pode estar em 2 lugares, 3 lugares ao mesmo tempo. Uhum. Até quando você chega na física quântica, você tem estudos que você consegue ter a partícula da luz em 2 lugares, e ali você consegue medir o entrelaçamento quântico. Mas é bem complexo para a gente entrar nesse assunto agora. Mas dentro desse plano nosso físico, não há nenhum atributo igual na natureza, igual de Deus, de ser onipresente. Verdade. Né? E o nosso Deus, ele é onipresente, porque ele está conosco onde quer que nós estejamos. E a onipresença de Deus, ela é definitiva na nossa vida, sabe quando? No arrebatamento. Você vê que a onipresença de Deus, ela é definitiva no arrebatamento. Por quê?
Porque eu vou estar no trabalho, você vai estar no trabalho, às vezes você está na igreja, na sua igreja ou na minha, Verdade. não sei o tempo, mas Deus ali naquele momento, Ele vai falar conosco e todos nós, servos do Senhor, em toda a face da terra, vamos escutar no mesmo tempo, no abrir e fechar de olhos. Então nós vamos escutar no mesmo tempo e no mesmo tempo nós vamos ser arrebatados para morar com o Senhor na eternidade. Então Deus, Ele estabelece essa onipresença dEle, o que é maravilhoso. Você vai estar no trabalho, está orando, Ele está te ouvindo. Você, aquele que está nos ouvindo, né? Está orando em casa, ou está no trabalho, ou está no caminho para o trabalho. Deus, Ele está ali conosco, onipresente, para nos dar uma bênção, para nos sustentar. Enquanto nós estamos aqui nesse universo criado, mas o nosso desejo é sermos arrebatados e morar com o Senhor na eternidade. E nós vamos ver isso um pouco na vida de Adão. Adão, ele não era eterno. Adão era imortal. É bom fazer essa diferença. Sim. Porque Adão teve um começo. Eterno é aquele que não tem começo nem fim, Verdade. que é Deus. Senhor. Mas Adão, ele estava imortal por conta da palavra de Deus. Enquanto ele estava debaixo da palavra de Deus, ele agia nele ali, um atributo de Deus nele, que fazia com que ele não morria. Ele estava ali o tempo todo. As coisas na terra aconteciam. A fruta crescia, amadurecia, apodrecia e caía. O ciclo nosso terreno acontecia normalmente. O único que era eterno ali, que era imortal, era Adão e Eva, porque estavam debaixo da palavra do nosso Deus. O dia que eles saíram debaixo da palavra, eles se tornaram mortais, né? E nós estamos lutando por isso. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, sobre a nossa vida, de uma promessa, que ela vai ser confirmada, consumada, quando nós formos arrebatados, ou quando nós partirmos para o Senhor. Mas vamos tratar aqui como um arrebatamento. Quando nós somos arrebatados, essa promessa ela é consumada na nossa vida. E aí todos esses atributos desse universo são deixados de lado e nós vamos estar dentro dos atributos do universo eterno. Vamos estar para sempre com o nosso Deus. É porque nós falamos, né? Hoje a gente pode falar com certeza de que o tempo humano, o nosso tempo ele é relativo. Mas para Deus ele é absoluto. Então é o que o pastor Tiago falou, que nós almejamos entrar no tempo de Deus no arrebatamento. Porque hoje nós alcançamos, que é a quinta medida, pela revelação. Nós temos uma pequena oportunidade de alcançarmos, através dos dons, através do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, esse tempo. Mas nós não vivemos ainda, porque nós vamos viver na eternidade o tempo de Deus. E o que fez o tempo contar, né, para Adão e Eva foi o pecado, né? Quando o pecado entrou, aí o tempo começou a ser contado, né? Mas a misericórdia do Senhor ela é tão grande, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós reconhecemos o seu sacrifício, então a misericórdia de Deus ela olhou para nós. E tem um versículo que eu acho maravilhoso que ilustra bem isso que o pastor Tiago ele falou da onipresença de Deus, né, que é o Salmo 139, verso 7. Davi ele diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Então o Senhor ele está conosco em todos os momentos, né? Ele está conosco no nosso levantar, no nosso assentar, onde quer que nós estejamos, onde está ali o servo do Senhor, ali o nosso Deus está presente também, né? Bem, nós chegamos aqui ao final, né, de mais um episódio tratando desse assunto que foi muito importante. Eu queria agradecer a participação do Ungido Cleiton, professor. Seja sempre bem-vindo, até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, professor Tiago. Até o nosso próximo episódio. Paz do Senhor a todos. O Senhor abençoe a nossa vida, né? Isso mesmo. Amém. Né? Bem, eu quero me despedir agora de você que nos assistiu nesse episódio, agradecer a sua participação e compartilhe este conteúdo que está presente ali no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e faça ali os seus comentários, suas sugestões, para que também nós possamos, por meio deles, quem sabe ali,
direcionarmos um próximo tema de um outro episódio. A todos que nos assistiram, a paz do Senhor Jesus.